Meus queridos e amados irmãos, eu quero vos convidar nesta noite para que você, juntamente comigo, abra a tua Bíblia e por alguns instantes nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, e eu quero ler com os irmãos o versículo de número 6, a parte A deste versículo, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas necessidades sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Eu quero destacar a parte A deste versículo, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Queridos e amados irmãos, você que me ouve na tua casa, que nos assiste pela internet, eu quero chamar a tua atenção. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele escrevendo esta carta, linda carta, aos irmãos que estavam na cidade de Filipe. Paulo escrevendo esta carta, alguns teólogos afirmam que o apóstolo Paulo escreveu esta carta, que tem por tema a alegria de viver em Cristo, escrita cerca do ano 62 depois de Cristo. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, nós identificamos uma grande ligação, uma grande alegria de Paulo com estes irmãos que estavam então na cidade de Filipe. Queridos e amados irmãos, Paulo estava encarcerado, Paulo estava em cadeias, mas a sua palavra não estava presa de forma alguma. E Paulo, ele vem orientando, e no capítulo de número 4, Paulo orienta. No verso 4 também, ele orienta algo interessante. Ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, ele estava orientando, ele estava divulgando, ele estava conclamando para que os irmãos se alegrassem. Regozijai-vos no Senhor. Mas no versículo de número 6, Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. O apóstolo Paulo, ele usa um termo interessante quando ele diz assim: não estejais inquietos, ou seja, não estejais ansiosos por coisa alguma. Queridos e amados irmãos, neste importante versículo, eu quero frisar aos irmãos uma orientação do apóstolo, quando ele diz: não estejais inquieto. Em algumas versões diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma. A palavra ansiedade no termo original é ansieta, que tem o sentido de perturbação, sufocação ou aperto por alguma situação. Queridos e amados irmãos, uma pessoa ansiosa é uma pessoa que sofre com uma sufocação, é uma perturbação. A ansiedade, ela gera na vida do ser humano uma inquietação. Ele deita na cama e não consegue dormir, ele reclina a sua cabeça, mas a ansiedade não permite que ele então descanse, não permite que ele encontre a paz, não permite que ele encontre o refrigério. A ansiedade é uma antecipação, e isso causa nele algo muito penoso ou algo ameaçador. A ansiedade, ele faz com que a pessoa tome atitudes
precipitadas, e a ansiedade faz com que essas atitudes então elas sejam tomadas. Quando nós olhamos para a expressão que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos orientou, diz-nos a Bíblia, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, no versículo 25, Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis inquietos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então o Senhor Jesus, ele orienta no verso 26, ele diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? No verso de número 28, o Senhor Jesus, ele diz assim: e quanto ao vosso vestuário, porque andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. No verso seguinte diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Jesus continua e ele diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: com que comeremos, ou com que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Escute, um homem tomado por um momento de ansiedade, ele faz coisas que passa na frente de Deus. Queridos e amados irmãos, no momento de ansiedade, o homem quer ajudar a Deus, e Deus não precisa de ajuda para cumprir a sua promessa. Deus não precisa de ajuda para demonstrar que Ele é o Jeová Jirê, Ele é o Jeová Sabaó, Ele é o Deus que provê, o Deus que faz, o Deus Todo-Poderoso. Queridos e amados irmãos, diz-nos a Bíblia que Sara tentou ajudar Deus a cumprir a promessa sobre a vida de Abraão. Abraão tinha 75 anos de idade e Deus fala com ele e diz: Abraão, da tua semente, o teu filho, serão benditas todas as famílias da terra. E o Senhor diz a ele: eis que eu te darei um filho. Passam-se 10 anos, a promessa não se cumpriu. Passa-se 20 anos e a promessa não se cumpriu. Então Sara, ela tenta ajudar Deus a cumprir a promessa. Escute, meu amado irmão, o homem, quando é motivado pela ansiedade, ele quer ajudar a Deus. Então Sara orienta que Abraão deite-se com Agar e tenha o filho com a escrava. E então Abraão vai, tem o filho com Agar, com a escrava, tentando ajudar Deus a cumprir a promessa. Passaram-se
25 anos, e agora diz a Bíblia, Abraão estava com 100 anos de idade, e Deus cumpre a promessa agora. Escute, irmão, a pessoa com ansiedade, aquela sufocação, ele quer ajudar a Deus. Deus não precisa que você o ajude. Deus precisa que você creia, que você tenha fé, que você permaneça na presença dEle, adorando a Ele, servindo a Ele, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu que haveria de se cumprir. Aleluia! Quando o homem ele está tomado pela ansiedade, quando o homem está tomado pelo sentimento de ansiedade, ele não contempla que os cuidados de Deus, e eu quero te falar nesta oportunidade, neste instante, que Deus ele é especialista em suprir a necessidade do seu povo. Queridos irmãos, Deus é especialista em suprir a necessidade dos seus servos. O profeta Elias, o Senhor diz a ele: Elias, vá para o ribeiro de Querite, porque lá eu ordenei aos corvos para que cuide de ti. Diz a Bíblia que o profeta Elias, ele vai para o ribeiro de Querite, e chegando lá, ele fica naquele local que Deus havia dito a ele: eu vou mandar que os corvos te alimente. Coisa linda, meus amados e queridos irmãos, é extraordinário a forma, a maneira como Deus cuida dos seus servos. Diz a Bíblia que pela manhã e pela tarde Deus mandava o corvo vinha trazendo pão, o corvo vinha trazendo carne, o corvo vinha trazendo o mantimento, a alimentação para o profeta. Há algo nesta passagem bíblica interessante, que o corvo ele não tinha GPS, o corvo ele não tinha bússola, o corvo ele não entendia aonde o profeta estava, mas o cuidado de Deus o guiava até onde o profeta estava. Aonde você estiver neste exato instante, adore ao Senhor, diga ao Senhor que Ele é bom, diga ao Senhor que Ele é misericordioso, diga ao Senhor que Ele é o Deus da tua vida, porque Deus cuida de ti, Deus sabe aonde você está, Deus sabe da tua necessidade, e Deus vai enviar recurso para suprir a tua necessidade. Talvez você queira perguntar: pastor, da onde o corvo pegou pão assado? Da onde o corvo ele retirou a carne e carne assada? São perguntas que nós não sabemos, mas nós sabemos que Deus, Ele é Deus que cuida dos seus filhos. Querido, Deus cuida de ti, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua família, Deus cuida da tua receita, Deus cuida do teu lar, Deus cuida dos seus filhos. Levante a tua mão para o alto, descanse a tua mente, descanse o teu coração, descanse a tua alma nesta noite, porque Deus cuida de ti, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua vida. O cuidado do Senhor sobre a vida do profeta não termina, o ribeiro seca, e Deus fala com o profeta Elias e diz: Elias, saia daí agora e vá a pé
Serepta, porque lá eu já ordenei que uma viúva cuide de ti. E quando diz a Bíblia que o profeta Elias, ele chega em Serepta, ele se depara com uma viúva pobre, uma viúva apanhando lenha, apanhando gravetos para fazer o último alimento para ela e para o filho dela, e então esperarem a morte. Mas o profeta chega e diz: faze primeiro para mim. A mulher obedece à ordem do representante de Deus na terra, o profeta Elias, e quando ela cumpre conforme a ordem do profeta Elias, diz-nos a Bíblia que o azeite da botija, ele não acabou, e a farinha da panela, ela não acabou. Parece que eu vejo a mulher pega a farinha, e quando olha, a farinha estava completa novamente. A viúva usa aquele azeite e faz o bolo, e quando ela retorna, o azeite estava na mesma quantidade. Em nome de Jesus, nesta hora eu digo a ti, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não acabará. O Deus que proveu para o profeta é o mesmo Deus da sua igreja, é o mesmo Deus presente hoje. Em nome de Jesus, a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não acabará. Levante a tua mão para o alto e adore ao nome do Senhor, porque Deus é fiel para suprir a necessidade dos seus servos. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu estou dizendo que o Senhor Deus é fiel. Tire esta ansiedade do teu coração. Tira esta sufocação que está te martelando. Tire esta ansiedade. Diz-nos a Bíblia, o apóstolo Pedro, ele disse assim na sua epístola, a primeira epístola de Pedro, ele diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Observe o termo lançai. Pedro, ele usa um termo conhecido na pescaria, lança. Como ele lançava a rede, ele orienta: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Então, querido irmão, você que me ouve agora, você que nos assiste agora, lança sobre o Senhor, lança sobre o Senhor a tua ansiedade, esta sufocação, esta perturbação, esta desconfiança do Senhor, porque a ansiedade, ela demonstra uma falta de confiança em Deus. Jesus disse: olhai para os lírios do campo, os lírios crescem, no outro dia bate o sol, o lírio seca. Se Deus cuida dos lírios que são tão simples, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, não cuidará o Senhor de ti? Olhai para as aves do campo. As aves não plantam, as aves não fiam, as aves não trabalham, mas o Senhor cuida delas, e todas se alimentam. Não tem de vós muito mais valor do que o lírio, do que as aves? Não tem de vós muito mais valor? Querido irmão, a palavra de Deus nesta hora lança esta ansiedade, tira esta ansiedade do teu coração. Talvez você está pensando: pregador, esta epidemia do coronavírus,
esta situação virou a minha vida de cabeça para baixo. A minha situação complicou, a situação da minha família complicou, tudo está fora do lugar, tudo está difícil, nós estamos ansiosos e preocupados com a situação, mas a palavra de Cristo diz para você nesta oportunidade, e diz assim: não andeis, pois, inquietos. Escute, o Senhor vai cuidar de ti, o Senhor vai cuidar da tua casa, o Senhor vai providenciar a tua necessidade, o Senhor vai entrar com uma providência. Descanse a tua alma, descanse o teu coração, descanse a tua vida. Escute, quando você lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, você passa a confiar em Deus. Escute, irmão, vocês que servem a Deus há tantos anos, você que já passou por tantas dificuldades, e em todas as dificuldades Deus cuidou da tua vida, você não sofreu, você não pereceu, você não morreu, Deus cuidou de ti, Deus cuidou da tua casa. Quando você lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, você passa a desfrutar do cuidado de Deus. Quando você lança sobre Deus esta sufocação, esta antecipação, você passa a desfrutar do cuidado de Deus. Acalme a tua alma, porque estás abatida, ó alma, porque estás aflita, ó alma. O Senhor cuida de ti e da tua casa. Eu quero orar por tua vida. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nesta oportunidade nós meditamos na tua palavra, meu Deus, e o apóstolo Paulo, orientando aos irmãos em Filipe, ele disse: não andeis inquietos. Aprendemos na tua palavra, Senhor, registrada por Mateus, o Senhor também disse: não inquieteis por coisa alguma. Pai, nós sabemos, Senhor, que esta situação, ela gerou ansiedade em muitos corações, ansiedade em muitas vidas, em muitas pessoas, mas meu Deus e Pai, nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua palavra, nós acreditamos, meu Deus, naquilo que o Senhor nos orientou, que a farinha da panela não vai acabar, que o azeite da botija não vai acabar, mas que o Teu cuidado, Ele é fiel sobre a Tua igreja. Eu quero suplicar a tua bênção sobre a tua igreja, a tua provisão sobre o teu povo, meu Deus, a tua bênção que venha nesta hora, de forma recalcada, sacudida, transbordante sobre o teu povo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda o teu povo no temor do teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Faça assim com a tua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós desde agora e para todos sempre. Toma posse e diga amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua entrada, a tua saída. O Deus que abençoou a Daniel te abençoe. O Deus que abençoou José em plena escassez do Egito, Ele é o mesmo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, amém.